Manda bala, Daniel. Deixa eu achar meu slide aqui, que eu sempre perco meu slide. Espera aí, que dá certo. Tururu. Agora tem que achar o zoom. Agora deu certo. Bem, vamos lá. Estão vendo? Tá, mas não está apresentando. Espera aí que eu... Estão vendo o slide cheio? Sim, coronavírus, biologia. Isso, é isso mesmo. Beleza. Bem, vamos lá. O que eu e a Maria Paula decidimos? Nós fizemos uma divisão assim, eu vou ficar com a parte mais estrutural de vírus, tá? Falar sobre estrutura de vírus, o tipo do coronavírus, né, dessa família, e vou entrar um pouco em pandemia, alguns termos que são importantes, tá? Reprodução do coronavírus. E aí, no final, a Maria Paula complementa essa parte, falando sobre o diagnóstico, os testes, né, os diagnósticos. E vacina também. Não é isso, Maria Paula? Isso, Daniel. Maria Paula, eu te dou total liberdade para você interromper, fazer alguma explanação na hora que você quiser, tá bom? Tá tranquilo, Daniel. Tô sossegado. Então tá. Vamos lá, então. Bem, primeiramente, tem que lembrar que a gente está falando de um vírus, né? Aqui não se trata de um vírus. É um vírus, sendo assim, ele é um parasita intracelular, né? Peraí, Daniel, Obrigatório. desculpa, tá gravando? Não sei. Tá Sim. gravando. Tá sim. Tá sim, tá na nuvem. Tá gravando assim, ó. Tá, aqui tem uma nuvenzinha aqui agora. Tá gravando sim. Então tá. Então, parasita intracelular obrigatório, né? E sendo assim, nós temos que, primeiro de tudo, tem que lembrar quais as características que os vírus têm de ser vivo e de matéria bruta. Eu sei que alguns devem estar, mas de novo, porque se tem uma coisa que pode ser cobrado nesses vestibulares é exatamente características de vírus. Como ser vivo, não esqueçam, os vírus têm capacidade de reprodução. Tem material genético que pode ser DNA ou RNA. DNA ou RNA. Né? Tem capacidade de sofrer mutações, já que tem material genético, ácido nucleico, eles podem sofrer mutações. E, lógico, se sofrem mutações, eles podem passar por processos evolutivos. Então, essas são as características de ser vivo. As características de matéria bruta, não vivo, né? A capacidade de cristalização. Os vírus têm capacidade de cristalizar, se comportar como um cristal, como uma pedrinha fora do organismo, né? Não tem metabolismo próprio, eles utilizam o metabolismo da própria célula. E são acelulares, não têm estrutura celular. E por isso, eu já trouxe essa imagem, que é do próprio coronavírus, mostrando a estrutura. Mas, afinal de contas, se eles são acelulares, de que ele é formado? Bem, esse é um vírus envelopado. Então, ele tem envelope. Esse envelope lipoproteico, não esquecer disso. Observem aqui, ó, as proteínas do envelope. Essas proteínas são importantes. Normalmente, essas proteínas são glicoproteínas. Nesse caso, essa específica ela é uma proteína importante, porque hoje é o antígeno mais estudado nesse vírus, né? E ela é chamada de proteína S, tá bom? E aqui, o que é um pouco diferente da maioria dos vírus, e até por isso eu trouxe essa imagem, é que ele não tem um capsídeo material genético muito bem definido, muito claro. Tanto que eles chamam essa parte de núcleo capsídeo.
nucleocapsídeo. Rapaz, estou apanhando da minha mesa hoje. O que está acontecendo? Vou para cá que vai ficar mais bonitinho. Certo? Nucleocapsídeo é onde está o material genético, esse material genético sendo protegido e até envolvido por proteínas. Né? Normalmente, o que é mais comum é a gente ver um vírus com envelope, por dentro do envelope os capsídeos, o capsídeo ou os capsídeos, vai depender do vírus, e aí dentro do capsídeo você tem o material genético, como eu já comentei, DNA ou RNA. Bem, nesse caso não. Esse capsídeo ele envolve helicoidalmente, acho que tem uma palavra aqui, mas tudo bem. De forma helicoidal, esse capsídeo ele envolve o material genético. E no caso dos vírus, né, dessa família, coronavírus, na realidade é uma família, eles têm como material genético o RNA. É um vírus de RNA. Beleza? Bem, dada a estrutura, vamos lembrar os tipos, né? Quais os tipos de vírus que tem. Tá? Aqui eu vou ser bem rápido. Existe o vírus de DNA que tem como material genético DNA. Beleza? Um vírus, quando ele vai reproduzir, ele vai replicar. Pessoal, só um minuto, eu vou fechar a janela. Eu acho que a chuva deve estar atrapalhando o barulho. Eu não sei se está. Acho que agora melhorou. Então, esse vírus que tem como material genético um DNA, né? Ele precisa, primeiro, replicar esse material genético, tá bom? Para isso ele usa o maquinário da célula hospedeira. Mas ele precisa também de proteínas, produzir proteínas, né? Para produzir seus capsídeos, tá bom? E aí é tranquilo. Se tem um DNA viral, a partir desse DNA viral, produz um RNA mensageiro viral, vou usar esse termo, para ficar mais fácil de entendimento. E aí, a partir desse RNA mensageiro, é produzida uma proteína. É lógico, nós temos aqui uma replicação ou duplicação para formar novas moléculas de DNA, uma transcrição para a produção de RNA mensageiro e uma tradução para a produção de proteína. Certo? Esse é um vírus de DNA. O exemplo clássico é o bacteriófago. Bem, já em relação aos vírus de RNA, lógico, quando nós falamos em vírus de RNA, o material genético é um RNA, uma molécula de RNA. E aí eu vou precisar, inclusive, desenhar essa molécula. Deixa ela aqui. Pra vocês entenderem isso. Tá, tem que replicar esse material genético. Tem que formar novas moléculas idênticas de RNA. E aí, meus queridos, está um problema. Nenhuma polimerase é a molécula que forma, que duplica o material genético, nenhuma polimerase, ela forma diretamente uma molécula igual de ácido nucleico. Nem a DNA polimerase. Se vocês lembrarem, lá na duplicação do DNA, que aí você tem a participação da DNA polimerase, o DNA é uma fita dupla. Na duplicação, que é considerada semiconservativa, ocorre a separação das duas fitas, né? A DNA polimerase vai agir nessas duas fitas, formando, a partir de cada uma delas, uma fita complementar. Então, essa nova fita, formada pela DNA polimerase, ela é complementar a essa outra fita. Eu quero, novamente, focar. Uma polimerase, ela nunca forma diretamente uma outra molécula, uma molécula de ácido nucleico idêntica. É sempre formada uma molécula complementar. No DNA, que tem dupla fita, isso não é problema. Separa as fitas, a partir de cada fita forma uma complementar. Ótimo.
no RNA, num vírus de RNA, aqui você tem um problema. Porque na hora que a polimerase passa aqui, não vai formar uma molécula idêntica a essa. Vai formar uma molécula complementar. Para quem está perdido, lembra que aqui é um RNA. Então, vamos supor que aqui tenha, sei lá, se aqui tiver um G, na molécula formada a partir da polimerase, vai ter um C. Então, se nesse ponto existe um G, vamos supor que seja um códon assim nessa molécula. GGG. Esse códon, na nova molécula, vai formar um CCC. Beleza? Então, é sempre complementar. Essa molécula é diferente dessa. Essa molécula não pode ser o material genético dos novos vírus. Como que o vírus resolve isso? Através da mesma polimerase, da mesma enzima, é produzido... Oh, mas coordenação motora está uma coisa linda. Né? É produzido, então, a molécula complementar da complementar. Quando eu faço isso, se aqui é CCC, a complementar, o código complementar vai ser GGG. Essa molécula é igual a essa. Então, aqui é o material genético dos novos. Todo vírus de RNA precisa fazer uma molécula molde. A gente chama isso aqui de molécula molde. Certo? Isso é essencial. Beleza. Formou essa molécula molde. Agora, cria um outro problema. Porque eu tenho dois tipos de moléculas de RNA. Existe essa molécula de RNA e existe essa. E é por isso que nós temos pelo menos dois tipos de vírus de RNA. Se a molécula de RNA utilizada na tradução for essa aqui, então vamos supor que a tradução seja feita com essa molécula. Então, aqui, a partir daqui, formam as proteínas do vírus. Certo? Tudo bem? Esse vírus, observe que está sendo usado para a tradução uma molécula igual à molécula original, a molécula carregada pelo vírus. Então, nesse caso aqui, poderia usar essa molécula para fazer a tradução? Nesse caso, sim. Porque são iguais. A informação genética aqui é igual. Esses vírus que usam essa molécula, ou a original, ela é chamada de RNA positivo. É um vírus RNA positivo. Que é o coronavírus. O coronavírus, todos os vírus dessa família são de RNA positivo. Beleza? Então, essa é uma informação que pode aparecer, tá? Lógico que para isso vai ter algum texto, alguma imagem para complementar a informação, mas, como tem falado muito sobre RNA, pode ser que isso apareça em algum lugar. Só para não ficar no vácuo, o que seria um vírus de RNA negativo? E é sempre bom falar, porque o vírus da dengue é de RNA negativo, o da gripe é de RNA negativo, os influenzas são RNA negativo. Nesse caso, o vírus, a transcrição, ou melhor, desculpa, né? A tradução, ela seria feita com moléculas complementares, tá? Então, formou aqui as proteínas. Nesse caso, nós teríamos um vírus de RNA negativo.
Se na tradução é usado uma molécula igual ao DNA do vírus, certo? Positivo, RNA negativo. Se na tradução é usado o complementar, a molécula molde, nós temos um RNA negativo. Dengue e gripe negativo. Beleza? Quem que está faltando aqui? Está faltando um retrovírus. Tá bom? E a gente até pode colocar ele aqui como um vírus de RNA. Tem alguns exercícios, alguns livros que trazem desse jeito. O material genético de um retrovírus também é o RNA. A diferença é que essa molécula molde, a molécula que vai ser usada para produzir o material genético dos novos vírus, não é um RNA, e sim um DNA. É o sistema marino aqui, desculpa. Então, a partir desse RNA é produzida uma molécula de DNA. E para isso, algo que vai ser muito importante na hora que a Maria Paula for comentar com vocês sobre os processos, para isso é necessário uma enzima chamada de transcriptase reversa. Tá bom? Essa molécula consegue usar o RNA como molde para produzir moléculas de DNA. Nos retrovírus, né, que é outro tipo de vírus, como eu disse, HIV é o principal exemplo. Nos retrovírus, então você tem essa sequência. E depois é normal, a partir do DNA, ó, RNA, mensageiro, e a partir desse RNA, proteína. Lembrando, esse RNA aqui vai ser o material genético dos nossos vírus. Beleza, gente? Eu sei que é muita informação, isso aqui não é uma coisa tão simples de entender. Minha letra não está ajudando, porque eu estou em outro local, a posição tá ruim para escrever, né? Mas se alguém tiver alguma pergunta, por favor. Aquela pausa dramática, para dar tempo, para ver se alguém cria coragem. Pergunta pode ser no chat também, viu, gente? Se Lógico, lógico. Bem, vou dar sequência, então. Não esqueçam do retrovírus, ou melhor, não esqueçam da transcriptase reversa. A Maria Paula vai usar isso. Essa imagem está mostrando a replicação, né, do SARS-CoV-2, que é o nome técnico, né? Tenta coronavírus, na realidade, coronavírus é o nome da família de uma família de vírus. Inclusive, alguns vírus vão afetar só animais, né? E aí, afetando humanos, nós temos, na realidade, 3 doenças importantes. A SARS, né? Síndrome respiratória severa, aguda severa, né? Na ordem. Que seria o vírus SARS-CoV, né? Existe a MERS, que nesse caso é a síndrome respiratória do Oriente Médio. E aí nós temos a MERS-CoV, o vírus é chamado de MERS-CoV. E, finalmente, né, a COVID-19, a doença COVID-19, que nesse caso o vírus é chamado de SARS-CoV-2. Não assuste com essa imagem, porque aqui na realidade eu só quero mostrar algumas coisas, tá? Primeiro, ó, esse azul aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aqui, isso aqui é exatamente o DNA do vírus que está sendo liberado. Aqui, ó. Esse vírus, ele é fagocitado, tá, pelas células esse vírus, ele é fagocitado pela célula hospedeira. E aí, depois,
o material genético dele é liberado. Observem que esse material genético, até comprovando o que eu disse, que ele é positivo, né? Note que ele já é transcrito, ou melhor, traduzido. Ó. Ele já é traduzido. Então, ele é usado para produzir um conjunto de proteínas que vai formar o RNA molde, né? O RNA complementar, que seria esse vermelho, e várias moléculas de RNA que vão ser usadas na tradução, tá bom? Uma particularidade desse vírus é que a montagem dele ocorre no sistema retículo endoplasmático complexo golgiense. Inclusive, o envelope dele é formado nessas organelas. O que não é comum, entenda isso. O mais comum é na hora que o vírus vai ser liberado, o envelope ser um resquício, um pedaço da membrana plasmática. Nesse vírus não acontece. A tradução ocorre no retículo endoplasmático. Isso é até uma estratégia do vírus para dificultar a detecção dele. O sistema imunológico detecta essa célula infectada. Beleza? Então, depois ele é exocitado. Por isso que ele usa o termo aqui, exocitose. Esse vírus vai ser exocitado, ele vai ser lançado para fora da célula. Não tem aquela bolha, formação de bolha para formar o envelope. É uma particularidade. Então, ele é todo montado, inclusive o seu envelope, no retículo endoplasmático e no complexo golgiense. Dando sequência, já que vocês estão tão tímidos, aqui é só para dar uma deixa para Maria Paula entrar, né? Então, a transmissão, nenhuma novidade, né? Espios, tosses, né? Por contato, né? Por superfícies, desde que tenha secreções, isso é importante. Os sintomas clássicos, a febre, tosse, dificuldade de respirar, pode dar diarreia, é comum. Tem pessoas que tendem a perder o paladar e o olfato, né? E, lógico, a principal medida profilática é o isolamento. Esse isolamento social que foi discutido, né? O Pedro já falou tão bem, né? Que aqui no Brasil não foi tão bem feito, mas é a principal medida, né? E, no caso, a própria máscara, né? Ela tem sido considerada uma medida importante, caso não seja possível fazer o isolamento. Bem, para acabar alguns termos, primeiro a pandemia, né? Aqui, lembrando que o termo pandemia é quando se espalha para diferentes continentes, tem uma escala global, né? Não vou entrar muito em detalhe aqui, mas assim, quando você tem ou um continente muito grande, de forma significativa, com casos, ou principalmente, que normalmente a Organização Mundial de Saúde considera, quando a doença de forma significativa atinge mais de um continente, aí normalmente ela declara a pandemia, né? E quando a gente fala em pandemia, outros termos que podem aparecer é surto, epidemia e endemia. Vou falar primeiro aqui da endemia. No caso, a endemia é quando você tem, numa determinada área, uma certa constância no número de casos. A endemia não se preocupa com a quantidade de casos. Não precisa ser uma quantidade alta. O importante é que, ao longo de vários anos, exista uma constância no número. Pode ser 20 casos, desde que seja constante ao longo de vários anos, ou pode ser 100 mil casos, desde que seja constante ao longo dos muitos anos. Isso seria endemia. A epidemia, né, você tem, então, exatamente uma situação em que o número de casos aumenta muito mais do que esperado. Você tem um número de casos muito maior do que aquele número de casos esperado para a doença. Normalmente, a gente considera a epidemia uma área maior. Em que sentido? Eu posso falar que em determinados anos, a dengue é epidêmica para Uberaba inteiro, considerando a cidade como um todo, né? Ou para Minas Gerais inteiro, depende do referencial.
Por que eu estou dizendo isso? Porque no caso do surto, também tem um aumento repentino no número de casos, né? Você tem algo descontrolado, um número de casos muito maior do que o esperado, só que com uma área muito restrita. Então, um número de casos alto lá no Parque São José, que é onde eu moro, o número de casos de dengue é muito alto só naquele bairro, só em alguns bairros. Aí normalmente você usa o termo surto, quando é mais restrito, áreas mais pequenas, menores. Mas tanto o surto quanto a epidemia, normalmente você tem uma quantidade muito maior de casos do que é esperado. Então, no caso da epidemia, tem até uma questão estatística aqui, tá? Uma previsão de número de casos, né? Aqui o gráfico para mostrar, eu acho que é mais fácil, né? Observe que, deixa eu mudar a cor aqui. Nesse ponto que nós temos uma situação endêmica, né? Está considerando aqui, ó, os casos mais ou menos constantes. E nesse ponto aqui nós temos um número muito alto de doença, né? De casos, muito acima do esperado. Ele está considerando, inclusive, essa linha tracejada aqui como o número esperado, o limite, né? Então, aqui nós temos um caso, uma epidemia. Dengue, por exemplo, na nossa região é muito comum você ter. A dengue aqui é considerada praticamente endêmica, porque todo ano você tem um determinado número de casos. Mas tem anos que esse número de casos é muito maior do que o esperado. Então, nesses anos, se alguém quiser me ajudar, algum ano que teve muitos casos de dengue aqui em Uberaba, eu não estou lembrado, nesses anos você tem a dengue sendo epidêmica, tá? Na época da chuva, Daniel, às vezes é considerado, às vezes dentro do próprio ano. Você pode até... A dengue é um caso tão particular porque realmente você tem essa sazonalidade e aí você pode, dentro de um ano, você tem períodos epidêmicos ou não. Sim. Obrigado, Maria Paula. A Helena deve estar louca para ter aula com você e eu enrolando aqui, né? Eu aqui, né? Falando, a Helena desorientada para ver a mãe dando Daniel, aula tenha dó. e eu batendo papo aqui, né? Ó, esses são os dois últimos termos mesmo. Doença emergente e reemergente. Quando eu falei doença emergente, é uma doença, é uma nova doença, uma doença que está surgindo agora. Coronavírus foi, no final de 2019, né, foi uma doença emergente. Não existia essa doença antes. Então, ela foi uma doença emergente. Eu considero uma doença como reemergente quando ela está controlada, né, doença totalmente controlada, e aí começa a aumentar de forma significativa o número de casos. Consigo lembrar muito bem como exemplo a tuberculose. A tuberculose ela vinha caindo até 80, 81, 82. A tuberculose vem caindo o número de casos. Depois disso, surgimento da AIDS, superbactérias, o número de casos começou a aumentar drasticamente. Então, aí, esse aumento da tuberculose, com esse aumento, eu posso considerar ela como uma doença reemergente. Opa, como que eu estava esquecendo? O sarampo agora, né, seria um ótimo exemplo de doença reemergente. Beleza? Maria Paula, eu tinha para falar isso. A Helena agora vai ficar satisfeita de não aguentar, de não escutar mais essa voz taparachada, né? E Eu já suando mais que tampa de marmita. Eu já ajudo a Helena em casa bastante. Né? Ah, mas ela, cadê ela? Imagina o tanto que ela não está vermelha nesse momento, né? Ela tem aniversário daqui a pouco, é capaz dela sair logo. Não, senhora, Helena, você vai ficar até o final aí. Você vai chegar atrasada no aniversário. Isso é bom que tá gravando e a gente batendo papo, né? Obrigado, Helena. Vou parar de falar, senão só eu falo, né? Vai lá, Maria Paula. Eu parei de compartilhar, né? Se alguém quiser tirar alguma dúvida com o Daniel, gente, antes de eu começar... Fique à vontade, isso.
Peraí que eu perdi o Zoom aqui. Gente, boa tarde de novo, né? Como o Daniel comentou com vocês, o objetivo nosso aqui era falar sobre alguns assuntos relacionados à Covid e que poderiam ser cobrados no vestibular. Uma preocupação grande que eu tinha era PCR, tá? Porque PCR já apareceu em algumas provas, já apareceu em prova da Unesp, já apareceu em prova da UFO e já apareceu assim de maneira muito discreta uma prova do Enem, tá? Para fazer essa questão do Enem, vocês não precisariam saber exatamente o que era uma técnica do PCR, tá? Mas o enunciado falava dessa técnica. E agora, como está em alta, todo mundo falando em PCR, o que eu queria explicar, na realidade, o que eu queria falar para vocês, fazer a questão, era isso, e é isso que eu vou tentar mostrar para vocês, tá? Então, olha aqui. Ampliou a tela aí? Sim. O diagnóstico da Covid, gente, vocês já devem estar cansados de ouvir falar isso, o tempo todo na televisão está falando isso, tá? Além da sintomatologia, que é importante, né, o conjunto de sintomas que o indivíduo manifesta, ela pode ser feita no laboratório por essa técnica do PCR, tá? De PCR, ou pela sorologia. Essa técnica do PCR, ela procura analisar o RNA viral para identificar a presença de vírus no nosso organismo. Enquanto que a sorologia, ela procura identificar a presença de anticorpos que foram produzidos pelo nosso sistema imunológico, né, como uma resposta dos nossos mecanismos de defesa. Portanto, ela procura detectar a presença de imunização desenvolvida no nosso organismo, tá? Então, são dois exames diferentes. Um procura identificar a presença do vírus e o outro procura identificar a presença de anticorpos, tá? Vocês aprendem, quando nós falamos de defesa imunológica para vocês aprendem que a produção de anticorpos é um processo altamente específico. Nós produzimos anticorpos para cada tipo de antígeno que entra no nosso organismo, praticamente. E é justamente por isso, é graças a essa especificidade, tá, do nosso sistema imunológico, que nós podemos utilizar a análise de anticorpos para mostrar, para indicar o contato com determinado agente patogênico, agente causador de doenças. Uma outra diferença importante entre esses dois testes, entre o PCR e a sorologia, é que o PCR é uma técnica utilizada nos estágios iniciais. Logo que aparecem os primeiros sintomas, o indivíduo já pode fazer a técnica do PCR. Depois de 15 dias com sintoma, o indivíduo pode fazer o teste e tem grandes chances de dar um falso negativo, tá? Então, o resultado PCR é mais efetivo quando é feito até os 15 dias depois do aparecimento dos sintomas. E a sorologia não, a sorologia pode ser feita durante um tempo maior, a partir de 8 dias, mais ou menos, depois que ele começa a apresentar os sintomas, e pode ser feita durante algum tempo, até meses depois que o indivíduo manifestou os sintomas ou entrou em contato com o vírus. Essa diferença no tempo, a COVID utilizada nos estágios iniciais e a sorologia aplicada nos estágios mais tardios, se justifica em função desse gráfico aqui, tá? Esse gráfico mostra que depois que o indivíduo entra em contato com o vírus, a carga viral, ou seja, a quantidade de RNA viral no nosso organismo, vai aumentando, tá? A partir de um determinado ponto, essa carga viral presente no organismo é suficiente para dar início à manifestação dos sintomas. Então, o indivíduo começa a manifestar os sintomas a partir desse ponto, e essa carga viral vai aumentando. Aí ela aumenta até mais ou menos 8 dias depois do início dos sintomas, e depois ela tende a cair. Até um determinado ponto aqui, essa carga viral ainda é identificada pelo teste de PCR. A partir de um determinado ponto, essa carga viral já é tão baixa,
tá? Que ela não serve mais, ela não consegue mais ser identificada pelos testes de PCR, pelo exame que nós chamamos de PCR. Durante esse período de tempo, gente, enquanto a carga viral ainda pode ser detectada pelo teste de PCR, nós chamamos esse período de janela de oportunidade do diagnóstico por PCR, por RT-PCR. Daqui a pouco vocês vão ver o que significa esse RT. Por outro lado, tá? A produção de anticorpos começa de modo um pouco mais tardio. Então, depois que os sintomas aparecem, tá? Os anticorpos começam... desculpa, gente. Depois que a carga viral começa a aumentar, o nosso organismo, o sistema imunológico é ativado e ele demora alguns dias, em torno de 7, 8 dias, para começar a produzir os anticorpos. Então, a partir de um determinado ponto, os anticorpos começam a aumentar. Existem 5 classes de anticorpos. Dessas 5 classes de anticorpos, eu tenho 3 citadas aqui, IgG, IgM e IgA. O IgM é o primeiro que começa a ser produzido junto com a IgA, mas em termos de diagnóstico, vocês vão ver que a IgA tem pouca importância. Então, o IgM começa a ser produzido logo depois que nós entramos em contato com o vírus, 7 dias depois do contato com o vírus, mais ou menos. Vai aumentando e depois tende a diminuir. E um pouco mais para frente, o nosso organismo começa a produzir IgG, desculpa, gente. O nosso organismo começa a produzir IgG e essa concentração de IgG vai aumentar e vai permanecer alta durante um tempo maior. Essa IgG é responsável pela resposta secundária, tá? IgM, então, ela aparece durante a fase ativa do vírus, tá? Ou seja, enquanto nós temos ainda o vírus circulante. A IgG, a concentração dela aumenta um pouquinho mais para frente, tá? Então, essa diferença que eu falei para vocês aqui no começo, tá? Que o PCR é uma técnica de diagnóstico utilizada nos estágios iniciais e a sorologia nos estágios finais se justifica em função das diferenças na concentração, na carga viral presente no organismo e na produção de anticorpos. Dúvida até aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? O primeiro teste que a gente vai ver, gente, o teste que eu vou comentar com vocês é a técnica do PCR. Essa técnica que é chamada de PCR, ela é chamada também de reação em cadeia da polimerase. Lembrem-se que a polimerase é a enzima responsável pela duplicação do DNA. Essa técnica foi desenvolvida na década de 80 e inicialmente, tá, no início, essa técnica de PCR, ela tinha única e exclusivamente o objetivo de permitir a amplificação do DNA. Ou seja, é uma técnica que foi desenvolvida para permitir a produção de cópias de trechos de DNA em laboratório. Tá? Peraí, gente, deixa eu só abrir a porta que agora ficou muito abafado aqui. Eu fechei por conta do barulho da chuva e agora... Então, olha aqui, ó, todas as vezes que nós trabalhamos com material genético em laboratório, então, a engenharia genética em si, ela dependia de algum processo de duplicação de material genético, tá? Porque todas as vezes que nós trabalhamos com material genético em laboratório, nós precisamos normalmente de quantidade grande de material genético. E nem sempre é possível obter grande quantidade de material genético de uma amostra. Então, eles precisavam desenvolver uma técnica para amplificação, ou seja, para multiplicação de genes em laboratório. Durante muito tempo, eles utilizaram a técnica de DNA recombinante. Então, eles pegavam o gene de interesse, que eles precisavam de várias cópias, colocavam em bactérias por meio do DNA recombinante, esperavam a bactéria proliferar e, quando a bactéria proliferava, o material genético proliferava junto. Era dessa forma que eles conseguiam várias cópias desse DNA. Depois da técnica de PCR, o processo se tornou muito mais fácil.
Só que antes de eu explicar o PCR, vamos rever aqui rapidinho, gente, como que ocorre a duplicação do DNA na célula. O Daniel comentou alguma coisa com vocês, mas rapidinho aqui, olha aqui, ó, a molécula de DNA, todo mundo se lembra que é formada por duas sequências ou dois filamentos polinucleotídicos que são complementares entre si. Esses dois filamentos permanecem presos pelas ligações de hidrogênio que se estabelecem entre as bases nitrogenadas complementares, né, adenina e timina, citosina e guanina, e essa molécula de DNA se enrola sobre si mesma, adquirindo essa configuração de alfa-hélice. Quando vai ocorrer a duplicação do DNA na célula, isso depende da participação de uma série de enzimas, e a primeira enzima que participa do processo é a enzima conhecida como helicase. Essa enzima helicase, gente, ela vai passando por entre os dois filamentos e ela vai desenrolando o DNA, ou seja, ela vai desorganizando a estrutura alfa-hélice do DNA, e ela ainda vai rompendo as ligações de hidrogênio e separando os dois filamentos de DNA. Eu costumo comparar essa enzima helicase. Meu vídeo está aberto? Tá. Eu costumo comparar essa enzima helicase, gente, com aquele fecho do zíper que vai passando e vai separando os dois trilhos do zíper. Então, a enzima DNA helicase, ela vai passando e ela vai separando os dois filamentos. Enquanto ela está passando, a outra enzima, que na realidade é a mais importante no processo, a DNA polimerase, ela interage com os dois filamentos, ela interage com esse filamento e uma outra DNA polimerase interage com esse outro filamento aqui, e ela vai passando por esse filamento e introduzindo novos nucleotídeos. A DNA polimerase, gente, ela tem a capacidade de ler a sequência de nucleotídeos do DNA e colocar nucleotídeos sempre respeitando a complementariedade das bases nitrogenadas. Então, a DNA polimerase vai passando aqui, onde tem adenina, ela põe timina, onde tem citosina, guanina, onde tem guanina, citosina, ou seja, ela vai formando uma nova sequência polinucleotídica. Tanto aqui, como com esse outro filamento aqui. Para formar esse outro filamento aqui, tá? Esse outro filamento complementar que é formado, ele tem algumas particularidades que agora para nós não convém, tá? Por isso que ele está representado dessa forma aqui. Mas o que interessa é vocês saberem que a DNA polimerase é responsável por fazer a leitura dos nucleotídeos e por colocar os nucleotídeos complementares para formar um novo filamento. Um outro detalhe que eu preciso esclarecer para você, gente, é o seguinte: essa enzima DNA polimerase, ela tem uma dificuldade. A enzima DNA polimerase, ela consegue, na realidade, ela consegue alongar uma sequência de DNA, mas ela não consegue dar início a uma sequência de DNA. Quando nós falamos de duplicação de DNA, nós sempre falamos de polimerase, 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 mas a polimerase, na realidade, ela sozinha, ela não consegue dar início a uma sequência de DNA. Ela dá continuidade, ela alonga uma sequência de nucleotídeos, mas ela não consegue dar início. Justamente por isso, a célula tem uma outra enzima, que é chamada de primase, que monta os primers. A palavra primer no inglês, gente, significa sequência iniciadora, significa iniciador. O primer nada mais é do que uma sequência de nucleotídeos, uma sequência pequena de nucleotídeos, com 10, 12 nucleotídeos, tá? Que a célula monta e que é encaixado aqui no começo do processo. O primer se encaixa e depois que o primer se encaixa, aí sim a DNA polimerase dá continuidade ao processo. Por isso que esse comecinho aqui do filamento complementar está representado em verde. Dúvida até aí, gente? Porque se vocês não entenderem isso, vocês não vão entender o PCR. Tá? Então, ó, eu tenho a DNA helicase que vai abrir os dois filamentos, a DNA polimerase que vai passar, fazendo a leitura do filamento e colocando o filamento complementar, montando o filamento complementar, mas para isso ela depende obrigatoriamente do primer.
Esse teste que é chamado de PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, é um exame que é utilizado, é uma técnica que nós utilizamos para duplicar genes em laboratório. E para duplicar genes em laboratório, nós precisamos, lembrem-se que os genes nada mais são do que trechos de DNA. Então, nós precisamos obrigatoriamente dessa enzima DNA polimerase, por isso que é chamado reação em cadeia da polimerase. Tá? Quando eu vou realizar uma técnica de PCR, eu monto uma solução que contém o DNA-alvo, que é o DNA que vai ser copiado, tá? O gene, né, que vai ser copiado, o trecho de DNA que vai ser copiado, a enzima DNA polimerase, que é fundamental no processo, é a enzima mais importante na duplicação do DNA, gente, porque é ela que consegue ler a sequência de nucleotídeos do filamento e encaixar os nucleotídeos complementares aqui. Então, preciso do DNA-alvo, preciso da DNA polimerase, preciso dos nucleotídeos de adenina, timina, citosina e guanina, porque os nucleotídeos são tijolos, são as unidades estruturais do DNA. Então, se eu vou formar novas moléculas de DNA, se eu pretendo duplicar o DNA em laboratório, eu preciso ter unidades estruturais para formar esses novos filamentos. Então, eu preciso ter disponível os 4 nucleotídeos, adenina, timina, citosina e guanina, e preciso de primer, tá? Porque a DNA polimerase, como eu falei para vocês anteriormente, não consegue trabalhar sozinha. Obrigatoriamente, a DNA polimerase depende da presença do primer. Além desses 4 componentes, que são os mais importantes, e quando a UFO perguntou justamente o que era preciso para a duplicação de genes em laboratório. Eu preciso do DNA que vai ser copiado, do gene que vai ser copiado, da DNA polimerase, dos nucleotídeos e preciso também de primer. Nós colocamos também íons magnésio e outros sais que funcionam como cofator da DNA polimerase, mas isso normalmente não é cobrado, tá? Gente, durante a técnica do PCR, tá? Durante a técnica de PCR, o que é feito é o seguinte: eu coloco tudo aquilo num tubinho pequenininho, um tubinho de plástico, um tubinho normalmente de polietileno, é o tubinho específico, tá? Então eu monto essa solução. E dentro dessa solução, gente, o DNA-alvo, o DNA que vai ser copiado, ele pode estar em cópia única. Ou seja, eu posso ter só uma molécula de DNA lá dentro que vai ser copiada. Aí depois eu coloco essa solução dentro de um aparelho que é chamado de termociclador. Esse aparelho que é chamado de termociclador, ele é capaz de promover variações na temperatura. Variações de temperatura, variações bastante bruscas de temperatura. Então, num primeiro momento, essa solução que foi colocada dentro desse aparelho é aquecida. E quando ela é aquecida, os 2 filamentos se separam. O aumento da temperatura, gente, rompe as ligações de hidrogênio e separa os 2 filamentos de DNA. É justamente por isso que nós não precisamos da enzima helicase durante essa reação, porque a helicase é responsável por separar os 2 filamentos. Só que aqui, nessa reação no laboratório, só o aumento da temperatura já é capaz de promover a separação desses 2 filamentos. Então, aumenta a temperatura e separa os 2 filamentos. Logo depois, questão de 1, 2 minutos depois, essa solução é submetida a uma temperatura mais baixa, em torno de 30 a 65 graus mais ou menos. E quando ocorre essa redução de temperatura, os primers que estavam aqui, tá, que foram colocados na solução, se inserem, interagem com esses filamentos. Um primer com esse filamento e um primer com esse outro filamento. Logo depois, logo em seguida, a solução é aquecida novamente até temperaturas de mais ou menos 60 a 70 graus, e aí a DNA polimerase se insere no primer e dá continuidade a essa sequência, tanto aqui como aqui. Ou seja, depois de um ciclo depois de uma sequência com essas variações de temperatura, eu consegui duplicar
a minha molécula de DNA. Eu tinha uma molécula no início, aí eu tenho duas aqui agora. Logo em seguida, todo esse ciclo de variações de temperatura é repetido. Então, a temperatura aumenta novamente, eu separo os dois filamentos, tanto dessa molécula como dessa outra molécula. Abaixa a temperatura, o primer entra. Aumenta a temperatura novamente, a DNA polimerase dá continuidade ao processo. Então, agora eu vou ter 4 moléculas de DNA. Repito o processo novamente. Os dois filamentos se separam, entra o primer, a DNA polimerase dá continuidade, eu vou ter 8 moléculas de DNA. De tal modo, gente, que a cada ciclo de variações de temperatura, a quantidade de DNA aumenta de maneira exponencial. Eu tinha uma molécula de DNA, vou ter 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. Cada processo de PCR realiza em torno de 35 ciclos, de 35 a 40 ciclos. Isso em questão de horas. E aí nós conseguimos obter bilhões de cópias de DNA no intervalo de tempo de algumas horas. Sendo que quando nós utilizávamos bactéria, quando nós transferíamos gene para a bactéria, esperávamos a bactéria duplicar para conseguir o gene, às vezes para obter milhares de cópias, isso às vezes demorava dias, tá? Dependendo das condições. Nesse caso aqui, em poucas horas, nós conseguimos obter bilhões de cópias de DNA por essa técnica que é chamada de PCR. Eu preciso comentar uns detalhezinhos aí, gente. Por que a temperatura influencia nesse processo? Em primeiro lugar, você precisa do aumento da temperatura para separar os dois filamentos, para desnaturar o DNA, que é justamente romper as ligações de hidrogênio e separar os dois filamentos. Depois, você abaixa a temperatura para que o primer consiga formar, estabelecer ligações de hidrogênio com DNA e se ligar novamente. E depois você volta a aumentar a temperatura para que a enzima DNA polimerase consiga atuar. Qual que é a importância de aumentar a temperatura para usar essa DNA polimerase? Aí a sua pergunta, Maria Tereza, cai no detalhe que eu precisava comentar com vocês. Isso é extremamente interessante, gente. Quando eles desenvolveram essa técnica, e além de ser interessante, a coisa que pode aparecer. Quando eles desenvolveram essa técnica, tá? Eles utilizavam a enzima DNA polimerase de bactérias, essas bactérias mais comuns, Escherichia coli, as bactérias que são mais utilizadas em laboratório. E uma dificuldade é que toda enzima, vocês estão cansados de saber também, tem uma temperatura ideal de atuação. Se a temperatura for muito aquém ou muito além daquilo que é considerado normal para ela, ela pode sofrer desnaturação e muitas vezes desnaturação irreversível. De tal modo que quando eles desenvolveram essa técnica, uma das dificuldades era justamente isso. Eles usavam essas DNA polimerases e aí, quando eles aumentavam a temperatura para separar os dois filamentos, eles perdiam a DNA polimerase aqui. Então, aqui na frente, eles tinham que colocar DNA polimerase de novo. Aquecia novamente para separar os dois filamentos, eles perdiam a DNA polimerase que tinha sido colocada. Isso tornava o processo extremamente caro. Para evitar, tá, a substituição dessa enzima DNA polimerase toda vez, eles passaram a utilizar a enzima DNA polimerase que é extraída da bactéria termos aquáticos. Essa bactéria termos aquáticos é uma bactéria que vive naquelas fontes termais, aquele parque nos Estados Unidos, como chama, Pedro? O Parque do Zé Colmeia? Yellowstone? É isso, Yellowstone? Então, naquele parque tem umas fontes termais, eles extraíram, conheciam essa bactéria já, né? Essa bactéria que vive nessas fontes termais, e passaram a utilizar a DNA polimerase extraída dessas bactérias, que trabalha normalmente em temperaturas mais elevadas, em torno de 70, 80 graus, ela não sofre desnaturação. E é justamente por isso que a DNA polimerase que é usada nessa técnica, ela recebe o nome de taquipolimerase.
tá? TAC polimerase porque é extraída da bactéria termos aquáticos. Entendeu, Tereza? Maria Tereza? Tá? Por isso que você tem esse jogo essa variação de temperatura. Para separar os dois filamentos, depois que o primer entrar, tem que abaixar a temperatura. Depois, como é a DNA polimerase dessas bactérias, eles têm que aumentar a temperatura de novo um pouquinho para a DNA polimerase trabalhar, tá? Mas o aparelho faz isso sozinho, você processa. Uma outra coisa que foi a questão do Enem, gente, que a questão do Enem cobrava, é o seguinte, o tempo para que ocorra essa separação dos dois filamentos aqui, e a temperatura que é necessária para separar esses dois filamentos aqui, varia um pouquinho de molécula para molécula, de DNA-alvo para DNA-alvo. O que interfere nisso, tá, é a proporção de pares de bases, adenina, timina e citosina, guanina. Quanto maior a proporção de citosina, guanina que tiver naquele trecho de DNA, mais difícil é essa separação. Alguém saberia por quê? Saberia explicar por quê? Porque que quanto mais citosina, guanina eu tenho, mais difícil é a separação ou mais lento é esse processo de separação dos dois filamentos. Alguém saberia falar por quê? Exatamente. Citosina e guanina tem quantas ligações de hidrogênio? Arthur, quem foi? O Arthur colocou? 3. E entre adenina e timina, a gente tem só 2 ligações de hidrogênio. Então, se eu tiver um trecho de DNA só com citosina e guanina, é mais difícil separar esses dois filamentos do que uma molécula de DNA, por exemplo, um trecho de DNA só com adenina e timina, que a quantidade de ligações de hidrogênio é menor, tá? Essa diferença é mínima, tá? É questão de minutos, questão de segundos às vezes, mas tem essa diferença, tá? Continuando aqui, gente, se ninguém mais tiver dúvida, gente, eu já estou terminando, tá? Mas 10, 15 minutos, eu falei que era meia hora cada um, gente, eu falei para todo mundo que era meia hora cada um, mais ou menos, para a aula não ficar muito grande, e acabou que eu estou enrolando mais aqui, tá? Existem algumas variações de PCR, porque como eu falei para vocês, essa técnica aqui é uma técnica de amplificação do DNA, pronto, só isso, para fazer cópias de DNA. Só que depois esse DNA, ele precisa ser investigado em laboratório, tá? Por exemplo, por uma técnica de eletroforese, que é aquela técnica de separação do material genético em gel. Hoje em dia, existe esse PCR em tempo real. Esse PCR em tempo real, ele tem, dentro da reação, existem também substâncias que geram fluorescência toda vez que o DNA duplica. Então, o DNA duplicou, gera fluorescência. E o aparelho, esse termociclador, ele fica acoplado a um detector de fluorescência. Então, conforme vai ocorrendo a reação e vai aumentando a quantidade de DNA, vai aumentando também a quantidade de fluorescência, o nível de fluorescência gerado. E o aparelho vai detectando isso. Por que eu estou falando isso? Porque no caso da Covid, o que eles estão fazendo é isso. Eles colocam a amostra biológica lá e eles colocam um primer. O primer é produzido em laboratório, gente, eles colocam um primer que é específico para o material genético do vírus. E colocam a reação para correr com material fluorescente. Se por acaso o material genético do vírus estiver presente na amostra, o primer vai interagir, a DNA polimerase vai duplicar, vai formar os novos filamentos, então o DNA vai duplicar, e cada vez que duplica é gerado um nível de fluorescência. Então, com esse material fluorescente, essa técnica passou a utilizada também para diagnóstico de doenças, que é o que está sendo feito no caso da Covid. Tá? Então, durante a reação só vai ocorrer se o material genético do vírus estiver presente lá dentro, tá? Senão não, porque o primer que eles colocaram é específico para o material genético do vírus. E conforme vai ocorrendo a reação, o aparelho vai gerando fluorescência.
E no caso da COVID, tá? É preciso também que seja feito, antes do PCR, é preciso que o material genético do vírus passe por um processo de transcrição reversa. Foi por isso que o Daniel falou para vocês, que vocês precisavam saber o que é transcrição reversa, tá? O vírus, gente, o COVID, é um vírus de RNA. E o RNA não duplica aqui por essa técnica do PCR. O que duplica aqui é o DNA. Então, no laboratório, nós precisamos, primeiro, pegar o material genético do vírus, convertê-lo para DNA, e para isso nós utilizamos a transcrição reversa, utilizamos a transcriptase reversa, enzima extraída de vírus. Aí sim, depois que eu obtenho o DNA, esse DNA é colocado na solução de PCR e a gente vai ver se esse material genético vai duplicar ou não, tá? Então, por isso que eles falam que a técnica que é utilizada para diagnóstico, tá? É a RT-PCR. Aqui, ó, RT-PCR, porque é o PCR acoplado à transcriptase reversa, a transcrição reversa, tá? Dúvida, gente, até aí? Tá, falei demais, né? Com relação aos anticorpos, gente, eu falei para vocês que existem 5 classes de anticorpos, tá? IgM, anticorpo chamado também de imunoglobulina. Então, é imunoglobulina M, imunoglobulina G, imunoglobulina A, imunoglobulina D, imunoglobulina E. Cada uma delas tem uma ação mais ou menos específica no nosso organismo. No caso da COVID, tá? Eles procuram identificar nos testes IgM, já vou olhar o chat, gente, e IgG. A IgM é a primeira a ser formada. Então, quando nós fazemos um exame e a IgM dá positiva, é porque o vírus ou o agente patogênico está circulante. Nós estamos na fase ativa da doença. A IgG, ela aparece durante uma fase crônica da doença, tá? Por exemplo, no caso daquelas doenças que são crônicas, por exemplo, a doença de Chagas, tá? Ou ela aparece mesmo depois que o agente patogênico já foi eliminado do organismo, tá? Mesmo que eu não esteja mais, que o agente patogênico já tenha sido eliminado, nós encontramos ainda IgG no organismo, em baixa concentração, mas nós encontramos. Significa, quando a IgG está presente, significa que o indivíduo desenvolveu imunidade contra aquele agente invasor, então ele está protegido, tá? Então, é um DNA do paciente, um DNA do vírus pela transcrição reversa. Felipe, não entendi sua pergunta. Se você tivesse na amostra você pode ter DNA do paciente, sim, mas ele não vai duplicar, porque o PCR, o primer que você colocou, é o primer específico para o material genético do vírus. Inclusive de outros vírus pode ter, né? Pode ter, sim, você pode ter até DNA da pessoa que manipulou sim. O material. A gente procura tomar o máximo de cuidado no laboratório, mas pode ter até DNA contaminante, tá? E você não pode deixar... E na realidade, eles colocam primer, dependendo do protocolo, para 2 ou para 3 genes do vírus. Entendeu? Eles não testam só um trecho de DNA do vírus. Eles colocam primer, eles procuram identificar lá na reação 2 ou 3 materiais genéticos virais. Se por acaso, por exemplo, os protocolos que testam 2 materiais genéticos, 2 trechos do DNA viral, se por acaso dá positivo para um e negativo para outro, eles liberam o resultado como inconclusivo. Aí eles vão repetir o teste naquela amostra, se der inconclusivo de novo, eles vão solicitar uma outra amostra para o paciente. Volto lá no slide. Qual slide? Qual slide é esse?
Isso, esse mesmo. Eu não entendi muito bem esse PCR da transcriptase reversa, tipo, como que ele auxilia tipo, no diagnóstico mesmo. Ah, tá. É porque, na realidade, você tem que realizar o PCR, certo? Que é um processo de duplicação do DNA. Só que quando você coleta a amostra biológica e vai extrair o material genético do vírus, o vírus não tem DNA. O que o vírus tem é RNA. Então, você precisa, primeiro no laboratório, fazer a transcrição de RNA para DNA, entendeu? E depois, aqui no tubinho, você coloca a amostra biológica aqui, que você suspeita que tem o vírus, e coloca a enzima transcriptase reversa. Se o material genético do vírus estiver presente, vai ocorrer aqui a transcrição reversa de RNA para DNA. Aí depois que você deu tempo para que ocorra a transcrição, você vai colocar nesse tubinho aqui as substâncias relacionadas à técnica de PCR. O DNA-alvo, teoricamente, já está lá, agora você vai introduzir a DNA polimerase, os nucleotídeos, o primer, o íon magnésio, e levar para o aparelho de PCR. Só depois é que você leva para o aparelho de PCR. Entendeu? Eu entendi agora. Obrigado. É porque o material genético desse vírus não é de DNA, né? Ele é de RNA, então você precisa fazer essa transcrição primeiro. Não existe uma polimerase nessas bactérias que consegue, é uma RNA polimerase, né? Ou seja, consegue aproveitar diretamente o RNA, por isso. Estão perguntando aí no chat também, então a PCR é só com DNA? É só com DNA. Tá? Você não faz a PCR com RNA. Se você tiver um RNA, pode até ser um RNA nosso, tá? Que isso pode ser feito também. Se você tiver um RNA seu, da espécie humana, e você pretende duplicá-lo em laboratório, você vai ter que fazer primeiro é transcrevê-lo para DNA, com auxílio da transcriptase reversa, e depois duplicar pela técnica do PCR. Para você fazer cópias desse DNA, só você colocar para você fazer cópias do RNA, só você colocar esse DNA na célula para deixar a célula fazer a transcrição. Tá? Gente, em relação aos testes, ao diagnóstico, é isso, tá? O PCR e as imunoglobulinas. E agora, vou falar de vacina, gente, mas vou falar assim. Vocês sabem que a vacina nada mais é do que uma forma de estimular o nosso organismo a produzir a resposta imunológica. Porque a primeira vez que nós entramos em contato com o antígeno, com o agente causador de doenças, o nosso organismo demora um tempo para produzir anticorpos. E como ele demora um tempo para produzir essa resposta imunológica, dá tempo do vírus, da bactéria, proliferar e liberar toxinas e matar células, enfim, tá? Então, nós acabamos manifestando a doença. O mecanismo básico das vacinas é usar uma substância, usar o agente patogênico, o próprio agente patogênico enfraquecido, de uma forma ou de outra enfraquecido, como uma forma de apresentá-lo para o nosso organismo, para que o nosso organismo aprenda a produzir os anticorpos, tá? Então, você apresenta o agente causador da doença enfraquecido para o organismo, tá? Ou seja, enfraquecido no sentido de não ser capaz de condicionar o problema. Para quê? Para que o organismo aprenda a produzir a resposta. E quando você entrar em contato com o agente causador da doença diretamente, o próprio agente causador, o seu organismo já vai estar pronto, tá? Então, olha aqui, ó, no caso do vírus da Covid, o SARS-CoV-2, quando ele entra sendo um vírus, tá? Quando ele entra no nosso organismo, ele induz dois tipos de resposta imunológica, resposta de defesa, tá? Ele induz a formação de linfócito T CD8, que são os linfócitos citotóxicos, e ele induz também a ativação dos linfócitos TCD4. Esse linfócito TCD8 é um linfócito que tem efeito citotóxico, ou seja, uma célula de defesa que ataca células,
Que célula? Célula infectada pelo vírus, por exemplo. Ou ele pode atacar também células tumorais. Nesse caso aqui, o que interessa para nós é que o linfócito TCD8 vai atacar algumas células que eventualmente já tenham sido infectadas pelo vírus e que ainda não foram destruídas pelo vírus. Esse linfócito TCD4, ele vai liberar substâncias que ativam os linfócitos B, e os linfócitos B são os responsáveis pela produção de anticorpos. Aí os anticorpos vão neutralizar a ação do vírus, vão se ligar aos vírus, impedindo, por exemplo, que esse vírus penetre em outras células, que esse vírus consiga infectar outras células. Então, nós diferenciamos aqui, gente, dois tipos de defesa, tá? O que nós chamamos de defesa celular, que é um tipo de defesa desencadeado por células de defesa, células citotóxicas, e aqui a defesa que é chamada de humoral. Essa defesa humoral envolve a produção e a liberação de anticorpos, tá? Então, os vírus normalmente desencadeiam esses dois tipos de respostas. As 3 vacinas mais comentadas, tá, que estão sendo desenvolvidas, que estão em testes, são a vacina de vírus atenuado, que é a vacina da China, da Sinovac, a Coronavac, que será produzida também pelo Instituto Butantan. Isso é interessante, gente, eu acho que entra um pouquinho no assunto do Pedro também, tá? Porque nós não estaremos só comprando a vacina. Além de nós estarmos comprando a vacina, em algumas situações, estará ocorrendo também uma transferência de tecnologia para a produção dessas vacinas. E isso é extremamente importante, principalmente para o Brasil, que é considerado referência mundial em termos de imunização. O Plano Nacional de Imunização no país, gente, é extremamente efetivo, tá? De vez em quando nós damos algumas escorregadas, como demos nos últimos anos aí com o sarampo acabou voltando, mas o Brasil é referência mundial em termos de imunização. Depois não sei se o Pedro quer comentar alguma coisa em relação a isso, mas enfim. Tá? Maria Paula, Oi. Lembrando que o Butantan está anunciando, né, que com essa tecnologia ele conseguirá produzir 1 milhão de doses por dia, né? Então, é uma quantidade assustadora, gente. Sim. São pouquíssimos os países que têm um programa nacional de imunização e uma capacidade de produção de vacina tão grande como o Brasil, tá? Disso nós podemos nos orgulhar. Pedro, só para complementar, quando você fala que escorregamos, não é por conta do sistema, né? É por conta da sociedade, né? O que vem sendo desenvolvido pela ciência brasileira, tá tudo ok. O problema é que teve um dado de 30% das pessoas foram imunizadas na questão da polio. É baixíssimo, né? 30% das crianças serem imunizadas. Esse índice. E não é por falta de vacina, né? Tem vacina, mas as pessoas não estão se vacinando. Não, vacina tem. Quando eu falei escorregada, no sentido de menor vigilância. Sim, entendi. Porque, por exemplo, gente, uma coisa que é importante vocês entenderem é assim, nós não precisamos vacinar a população inteira. Isso porque tem pessoas que não podem ser vacinadas, pessoas alérgicas, pessoas idosas, pessoas que têm comorbidades, algumas pessoas não podem ser vacinadas. Mas existe um conceito que nós chamamos de imunização de rebanho. Você não pode vacinar todo mundo, mas você precisa vacinar grande parte da população, porque aí você bloqueia a cadeia de transmissão da doença e acaba protegendo essas outras pessoas. No caso do sarampo, como o sarampo é muito contagioso, você precisa ter em torno de 90% a 95% da população vacinada. Só que nos últimos anos chegou a 70%. Entendeu? E aí, a doença que já estava praticamente erradicada no país, acabou abrindo espaço para o avanço do vírus que entrou por meio dos imigrantes, né? Principalmente, os venezuelanos não são culpados, gente, de nada, tá? É porque
os culpados somos nós, que não fomos vacinados, principalmente por conta dessas vacinas, dessas campanhas anti-vacina, gente, pelo amor de Deus. Tá? Isso é uma coisa que a gente precisa combater. Vocês que têm conhecimento, a gente precisa combater a campanha anti-vacina. Tá? Bom, voltando, vamos lá, senão eu fujo demais. As 3 vacinas discutidas... Só uma coisa, Maria Paula, 6 horas, essa sala tem que ser usada, tá? Então tá. Quanto tempo eu tenho? Não, 10 minutos, só para... Então tá. Mas eu só vou falar o esquema das 2 vacinas. Ó, é o último slide, gente. Então, a gente tem a vacina da China, né, a Coronavac, que ela é produzida com a tecnologia de sempre de vacina. Vírus atenuados, né, vírus mortos, na realidade, inativados, pelo calor e produtos químicos, substâncias químicas, tá? Além dessa vacina da China, Coronavac, tá? Tem a vacina da AstraZeneca, produzida em associação com a Universidade de Oxford, que utiliza um vetor viral. Esse vetor viral, gente, é um adenovírus, vírus de resfriado, de chimpanzé. Essa AstraZeneca está utilizando o vírus de chimpanzé, mas que é capaz de infectar também células humanas. E eles colocam nesse material genético, que é DNA, nesse material genético do adenovírus, eles colocam um trecho do material genético do coronavírus, do SARS-CoV-2. Só que aqui, ó, eles estão colocando DNA, gente. Então, no laboratório, de novo, eles pegaram o RNA do vírus, transcreveram para DNA e colocaram o DNA aqui. Esse vírus atenuado também foi modificado, o material genético dele foi modificado para que ele não cause doença, lógico. Ele é injetado no organismo, insere o material genético dele nas nossas células, e como tem um trecho do material genético do SARS-CoV-2, esse material genético vai ser transcrito, traduzido, e essas proteínas, que não são suficientes para formar vírus inteiro, gente, são partículas proteicas do vírus, vai induzir o nosso sistema imunológico, tá? E além dessa, tem as vacinas de RNA, que são tecnologia nova, não existe nenhuma outra vacina produzida por meio dessa técnica. É uma técnica já estudada há muito tempo, gente, mas é a primeira vacina que vai ser liberada com essa técnica, que é a vacina da Moderna, do laboratório Moderna, e também da Pfizer, em associação com a BioNTech. Essa vacina de RNA, ela usa o RNA do vírus e para introduzir na célula trechos, né, de RNA do vírus. Não vai colocar o RNA como um todo, porque senão ele vai replicar lá dentro. Então, eles pegam trechos do RNA do vírus, colocam esses trechos em um envoltório lipídico, que isso também já foi questão, eu acho que do Enem, gente. Esse envoltório lipídico é chamado de lipossomo. Tá? O lipossomo é um envelope gorduroso, tá? Com RNA lá dentro. Aí esse envelope, como ele é lipídico, ele se associa à membrana da célula e libera o RNA lá dentro. Como é RNA, é um RNA mensageiro, ele vai ser traduzido e logo depois ele vai ser degradado. Ele não vai mudar o nosso material genético, ele não passa nem perto do núcleo. Tá? Ele não entra no núcleo, ele não se insere ao nosso material genético, ele só é usado para traduzir proteínas virais que também vão ser utilizadas para estimular o nosso sistema imunológico. São essas vacinas, o RNA é uma molécula muito pouco estável, então são essas vacinas que estão dependendo, gente, de temperaturas de menos 70, tá? Exceto a da Moderna. A Moderna está se gabando que conseguiu uma tecnologia, uma vacina de RNA que suporta, consegue ser conservada com temperaturas de menos 20 graus, tá? Que já é uma melhora muito grande, né? Mas, enfim, essa não vai ser produzida no Brasil, tá, gente? Aqui vai ser produzida no Brasil é a Coronavac com o Butantan e essa de Oxford e AstraZeneca na Fiocruz. Essa de RNA não será produzida no Brasil, pelo menos não por enquanto. Tá?
Ai, gente, falei demais, desculpa. Eu jurava que era meia hora, eu achava que eu ia falar em 20 minutos. Desculpa, tá? Tanto os alunos... Por isso, nós deixamos você por último. Você falar à vontade. Tem isso, né? Gente, alguma dúvida? Vamos fazer o seguinte, como a aula foi usada agora, gente, eu não sei se... Eu não vou falar mais nada, juro. Se tiverem alguma pergunta para mim, vocês perguntam pelo WhatsApp. Não sei se o Pedro ou o Daniel querem falar alguma coisa, eu vou ficar quietinha. Quero saber dos meninos se tem alguma uma pergunta. Ó. A gente que agradece, né? Não é fácil ficar 2 horas seguidas no mesmo assunto. Agradeço a Laura, o Felipe, a Duda, a Letícia, o Pedro, o Wesley, o Vitor, a Maria Vitória. Quem mais está aí? O Arthur. Tem mais alguém? Você viu que a Helena saiu durante minha aula, A né? Helena, eu não vou agradecer, porque não já se viu sair na aula da mãe, né? Eu te falei. Tá vendo? Agradeça o tempo que vocês dedicaram para nós aqui, né? Esses 2 horários. É um assunto, né, Pedro? Se deixar, a gente ficaria aqui umas 5 horas, né? Inclusive, uma coisa que é bom vocês dar uma olhada, no caso da biologia, é que acharam uma variante, né, do vírus no Reino Unido e já estão isolando novamente o Reino Unido, inclusive proibindo alguns voos, mas é assunto que não acaba mais, tá bom? Pessoal, agradeço. Pedro, se você quiser interromper a gravação. Né? E agora a gente vai sortear R$100 aqui, é melhor não gravar. Quem dera, hein?